Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja dos Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus, e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios: os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, para o comunicado é também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja dos Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igreja dos Dons. E diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são mais eficientes do que o templo físico de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes destes ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco.
Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos, dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua ação, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que viva a vida, Espírito, e vivifique cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. E vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos dos escolhidos. Seja você também parte desse rebanho, escolha o número de 1 a 14, para assim, todos os dias você receber um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso, para a sua meditação. Antes de eu dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros
ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel, para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aos rebanhos dos escolhidos. Vamos ver qual é o primeiro rebanho dos escolhidos de hoje. Escolhidos de número 8. Vamos ao livro. O livro é o livro de Obadias com um capítulo. Obadias com um capítulo. Obadias com um capítulo que contém 21 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Obadias com um capítulo contém 21 versículos. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor. Foi enviado às nações o mensageiro dizendo: Levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado. A soberba do teu coração te enganou, tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada. Que diz o teu coração? Quem me derrubarás em terra, embora te eleves como águia e pões o teu ninho entre as estrelas. Dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viesses a ti ladrões ou assaltante de noite, como está destruído, não furtariam somente o que lhe bastasse? Se a ti viesses que colhem uvas, não deixariam alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadreados seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que desfrutam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão debaixo de ti porão armadilha, não há ainda o entendimento. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos de número 12. Vamos ao livro. O livro é o livro de Filemão, também com um capítulo. Vamos a uma oração. A oração é a oração 7. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que agora haja a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, contra a tua santa escritura, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado, através do teu ministério da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. E todas essas vidas que estão junto conosco, vejo a tua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor. Estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. A oração foi a oração de número 7. E para o rebanho dos escolhidos de número 12, o livro é o livro de Filemão, com um capítulo que contém 25 versículos.
Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Afiarco, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, o Cristo. Dou graça, meu Deus, lembrando sempre-me de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem em nós que há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 7. Vamos ao livro para esses escolhidos. 2 Timóteo, com 4 capítulos. Segunda Timóteo, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo. Segunda Timóteo, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Timóteo. Vamos ao capítulo. 2 Timóteo, capítulo 1. Para os escolhidos de número 7. 2 Timóteo, capítulo 1, para os escolhidos de número 7. Vamos à oração. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda miséria, de toda depressão, de toda opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu dou glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, que contém 18 versículos. Saudações e ação de graças. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade do Senhor Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graça ao Senhor Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de alegria, trazendo à memória a fé fingida que não há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo eu te exorto de que desperte o dom do Senhor Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque o Senhor Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder do Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos de número 2. Vamos ao livro. O livro é o livro de Romanos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 14, para os escolhidos de número 2. Escolhido de número 2, Romanos capítulo 14, que contém 23 versículos, a liberdade e o amor. Portanto, não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito por não tropeço
não por tropeço ou causar escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Se por causa da comida se entristece seu irmão, já não andas conforme o amor, não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem, pois o reino do Senhor Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Porque por quem nisto serve a Cristo, agradável é ao Senhor Deus e provado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Escolhidos de número 6. Escolhidos de número 6. Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos ao livro de Eclesiastes. Capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Vamos à oração. A oração é a oração de número 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos, que estiverem um só Espírito junto conosco, receba a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2, para os escolhidos de número 6. Os prazeres são vaidades. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto desfruto o prazer, mas também isto era vaidade. Do riso disse, está doido da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne, regendo-me, porém, pela sabedoria e como me apoderar da loucura, até ver o que seria melhor que os filhos do homem fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Fiz tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes manadas de vacas e ovelhas, mais que todos os que ouvem antes de mim em Jerusalém. Escolhidos de número 1. Efésios com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, para os escolhidos de número 1. Paulo, pregador aos gentios, tem 21 versículos. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus e por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça do Senhor Deus que para convosco me foi dada. Isto é o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Quando ledes e escrevi, podereis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos do homem, como agora foi revelado pelo Espírito dos seus santos, apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro desde o Evangelho, segundo o dom da graça do Senhor Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Glórias ao Senhor Deus, gratidão pela presença de todos vocês aqui. Escolhidos de número 13, vamos aos escolhidos de número 13, vamos ao livro. O livro é o livro de Cantares.
Cantares, com 8 capítulos. Vamos ao capítulo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Cantares, capítulo 3. Vamos à oração. A oração é a oração 10. Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, que através dessa ministração da tua santa e forte e verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, esses lares, essas empresas e esses veículos. Chega a tua paz, a tua graça, a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @Igrejas e os Dons. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Cantares, capítulo 3, contém 11 versículos. De noite busquei minha cama, aquele a quem ama minha alma. Busquei, mas não achei. Levantar-me-ei agora e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o, mas não achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu lhe perguntei, visto aqueles a quem ama minha alma? Apartando-me eu pouco deles, logo achei aquele a quem ama minha alma. Detive até o que levei para a casa da minha mãe, nos aposentos daquela que me gerou. Eu vos faço jurar, ó filho de Jerusalém, pelas gazelas e corças do campo, e não acordeis nem desperteis o meu amor. Aquele que o queira, quem é esta, que sob do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromático do mercador. Olhai, a liteira de Salomão, 60 valentes do Israel estão ao redor dela. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 9. Vamos aos escolhidos de número 9. Vamos ao livro Malaquias, com 4 capítulos. Capítulo 2, Malaquias, capítulo 2, que contém 17 versículos. Advertências aos sacerdotes. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós, se não os ouvides e não propuserdes no vosso coração dar honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não vos propondes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com este serei levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi devida e de paz, e eu lhe dei ambas para que me temesse. Ele me temeu e assombrou por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca deve um homem procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 10. Jeremias, com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias 40. Jeremias, capítulo 40. Jeremias, capítulo 40, contém 16 versículos. Jeremias é posto em liberdade. Eu mesmo habitarei em Mispa para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós, mas vos recolhei o vinho, as frutas de verão e o azeite. Colocai-vos nas vossas vasilhas e habitai nas cidades que tomastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que andavam em Moabe
e entre os filhos de Amon e Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalia, filho de Jaicão, filho de Zafã. Voltarão todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá. E Gedalias a Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os oficiais do exército que estavam no campo, vieram a Gedalias a Mispa e lhe disseram: Sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida, mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Então Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: Permita-me ir e ferir a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba, porque te tiraria ele a vida, e todo o Judá que se tem congregado a ti seria disperso e pereceria o resto de Judá. Disse, porém, Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, o que dizes acerca de Ismael é falso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 4, vamos ao livro. E o livro é o livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel, capítulo 6. Ezequiel, capítulo 6, vamos à oração. A oração é a oração 2. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Ezequiel, capítulo 6. Que contém 14 versículos. Profecia contra os montes de Israel. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, volta teu rosto para os montes de Israel. Profetiza contra eles, dizendo: Monte de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor, Deus, os montes, os outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eu trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Serão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso, e lançarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem, e cessem os vossos altares de incenso. Sejam cortadas e desfeitas vossas obras, desfeitas as vossas obras. Os vossos mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Escolhido de número 5. 2 Crônicas, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Crônicas. Capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Contém 37 versículos. O fim do reino de Josafá, para os escolhidos de número 5, mas antes vamos à oração.
A oração é a oração 1. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio, esse veículo. Sai agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. 2 Crônicas, capítulo 20. Contém 37 versículos. O fim do reino de Josafá. Assim reinou Josafá sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. Andou no caminho de Asa, seu pai, e não desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, e o povo ainda não tinha disposto o coração para com o Senhor Deus de seus pais. Ora, quanto aos demais atos de Josafá, assim os primeiros como os últimos, estão escritos nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro de reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. Depois que fizeram os navios de Ezion, Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por que te aliaste com Acasias, o Senhor? Destruiu as tuas obras, os navios, e despedaçaram, e não puderam ir a Tarsis. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3. Primeira Crônicas com 21 capítulos. Capítulo 8. Primeira Crônicas, capítulo 8. Contém 1 Crônicas, capítulo 8. Antes de eu ministrar o capítulo 8 do livro de 2 Crônicas, eu irei ler um novo desafio para todos vocês. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira, para receber 200 milhões de reais. Primeira, prove para nós na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada de que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para provar, e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31 e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à ministração do capítulo 8 do livro de 1 Crônicas. O capítulo 8 contém 40 versículos. Os descendentes de Saul. Benjamim gerou Bela, seu primogênito. Asbel, o segundo, Ará, terceiro, Noá, o quarto, Rafá, o quinto, Bela. Teve estes filhos, Adá, Gera e Abiúde, Abizua, Naamã, Auá, Gerá, Sefufã, Eurão. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Gebá.
Os que foram levados cativos para Manaate, Naamã, Aías e Gera, que o levou cativos, e foi o pai de Uzá e de Aiude. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 11. O livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Antes de eu sortear o capítulo do livro de Ruth, eu vou ler um aviso para todos vocês. Muita atenção, todos que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives da semana. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também nos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra. E guardando os comprovantes independentes do valor, porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai, e dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1. Ruth, capítulo 1, para os escolhidos de número 11. Vamos a uma oração. A oração é a oração de número 6. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos. Sejam todos libertos e limpos em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que recebam a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Ruth, capítulo 1. Para os escolhidos de número 11. O capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos. Ruth e Noemi nos dizem que os juízes julgavam. Houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth, quando já fazia quase 10 anos que moravam ali. Morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido.
Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir o país de Moabe, do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 14. Escolhidos de número 14. Deuteronômio com 34 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Antes de eu ministrar o capítulo 8 do livro de Deuteronômio para os escolhidos de número 14, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. E agora, no final da live, eu irei sortear 14 livros e capítulos para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Então, você mentaliza. Escolha o número de 1 a 14, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento. Mentaliza o número de 1 a 14, que através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao seu coração. Através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Logo após da próxima ministração, eu irei dar início ao sorteio. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo.
Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos à ministração do capítulo 8 do livro de Deuteronômio. Antes da ministração, eu vou ler mais um desafio. Muita atenção. Nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro, prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à ministração do capítulo 8 do livro de Deuteronômio para os escolhidos de número 14. Deuteronômio capítulo 8. Contém 20 versículos. Os benefícios do Senhor. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e tomeis posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto, 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná, que não conhecias, o que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Nunca se envelheceu a tua veste, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Reconhece, portanto, em teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor, o teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temereis. Pois o Senhor, o teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiro de águas, de fontes e de mananciais profundos, que manam dos vales e das montanhas. Mentalize o número de 1 a 14. Eu peço que vocês mentalizem o livro, o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, falar ao seu coração, o Espírito Santo, o de verdade, falar ao seu coração nesse momento, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Você que mentalizou o 14 vai meditar no livro de Obadias. Você que mentalizou o 2 no livro de Filemão. Você que mentalizou o 8 no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou o 11 vai meditar no livro de Romanos, capítulo 14. Você que mentalizou o 1, Eclesiastes, capítulo 2. Você que mentalizou o 4, Efésios, capítulo 3. Você que mentalizou o 7, Cantares, capítulo 3. Você que mentalizou o 3, Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou o 9, Jeremias, capítulo 40. Você que mentalizou o 6, Ezequiel, capítulo 6. Você que mentalizou o 10,
2 Crônicas, capítulo 20. Você que mentalizou o 5, 1 Crônicas, capítulo 8. Você que mentalizou o 12, é Ruth, capítulo 1. Você que mentalizou o 13, Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Para quem escolheu o número 13, você que mentalizou e escolheu o número 13. E eu vou colocar vocês aqui mais um desafio. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento.
Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 14, Obadias, o 2, Filemon, o 8, 2 Timóteo 1, o 11, Romanos 14, o 1, Eclesiastes 2, o 4, Efésios 3, o 7, Cantares 3, o 3, Malaquias 2, o 9, Jeremias 40, o 6, Ezequiel 6, o 10, 2 Crônicas 20, o 5, 1 Crônicas 8, o 12, Ruth capítulo 1, o 13, Deuteronômio 8. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui abaixo nos comentários, diga o seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus como Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, nos nossos perfis sociais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância de você ser seguidor, inscrito, membro ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, também de madrugada. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir de 16 horas e 48 minutos, na IG 1318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus aonde você estiver e receber ministrações, orações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra com o Senhor Deus e depois e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também do Canadá, vocês da Alemanha, do Paraguai, da Argentina e todos que nós não sabemos ainda que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até a próxima live.